Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar das questões ambientais. Eu converso agora com a Patrícia Ellen, que é cofundadora da AIA Earth Partners e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do estado de São Paulo. Patrícia, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Muito obrigada pelo convite novamente. Sempre uma honra estar aqui com vocês e apreciando muito o trabalho que vocês têm feito de jornalismo de muita qualidade. E o seu também em relação às questões climáticas. Você esteve em Davos, você tem trabalhado muito por uma economia de baixo carbono, questões relacionadas ao aquecimento global, causas socioambientais. Inclusive, você foi indicada por empresários acadêmicos para ser uma das lideranças da COP30 que vai ser realizada aqui no Brasil. Só que nós estamos num momento em que há essa preocupação crescente com relação ao clima, a temperatura já avançou mais do que era previsto para esse período, só que ao mesmo tempo há um negacionismo em boa parte do mundo, especialmente liderado agora por Trump. Como é que você vê o cenário global nesse contexto? O cenário é muito preocupante, Denise. A gente claramente já ultrapassou todos os limites científicos. A expectativa que nós tínhamos era lutar com o Acordo de Paris para um limite de 1,5 graus acima do período pré-revolução industrial. Nós já tivemos ano passado 1,5 graus. Esse ano, bom, é só sair nas ruas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e a gente vê que as coisas estão completamente fora de controle. E aí, depois de Davos, eu fui para os Estados Unidos. Acabei de voltar de lá, onde nós fizemos uma imersão com especialistas do mundo inteiro, e eu voltei muito triste, porque quando você vê a maior democracia do mundo tirando abertamente a palavra clima do dicionário, né, e proibindo investimentos e informações sobre a questão climática, é realmente muito grave. Isso pode atrapalhar planos ambientais. Ele saiu inclusive do Acordo de Paris, foi uma das primeiras decisões de Trump. Agora a gente percebe que o mundo todo, mesmo com essas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa, ainda vê o petróleo como um produto muito importante, relevante. E aí nós temos a discussão no Brasil, por exemplo, com relação à margem equatorial. O Brasil é um dos países que mais avança em energia limpa, tem esse potencial, inclusive, de redução muito forte do carbono, só que quer explorar o petróleo. Inclusive, hoje o ministro das Minas e Energia, em evento em Angra, falou que a exploração vai ser com todo cuidado, a pesquisa, que ainda não foi autorizada pelo IBAMA, mas que o Brasil pode abastecer o mundo enquanto houver demanda por petróleo. Eu não sou especialista em petróleo, as duas coisas que eu sou especialista aqui em gestão pública e em desenvolvimento econômico sustentável. Então, por esse ângulo, o que eu gostaria de ver o nosso debate num ano de COP é como é que o Brasil vai ser o líder da transição energética global. E para isso, nós temos várias fontes do relatório que a gente acabou de lançar pelo Instituto AIA, em parceria com especialistas do governo federal, de vários governos internacionais, da sociedade civil e do setor privado. Nós vimos que o Brasil pode adicionar mais de 400 bilhões de dólares na economia por ano, através de fontes renováveis de energia, através de produção de baterias para apoiar a eletrificação, através de bioeconomia, economia circular. Então, as oportunidades são enormes, mas para isso a gente tem que estruturar essas cadeias de valor, formar empregos e renda para a população nessas áreas. Tem energia eólica, tem energia solar. O relatório a gente detalha cada uma das cadeias de valor, Denise. E isso deveria estar ocupando a pauta no ano de COP. E, ao invés disso, nós escolhemos debater petróleo e sequer vincular isso ao programa de transição energética que o país anunciou. Então, isso também faz com que a informação que nós passamos fique um pouco confusa. Então, acho que está na hora da gente unir, inclusive o setor privado e a sociedade civil organizada tem um papel muito importante nessa COP, que a gente precisa ir com um discurso uníssono sobre essas novas oportunidades que ajudam, inclusive, a resolver o problema mundial da descarbonização. E como gestora pública, eu queria lembrar que o IBAMA é um órgão técnico e o que ele precisaria fazer agora é emitir um parecer sobre a viabilidade ou não de exploração de petróleo em áreas sensíveis. Mas quando a discussão se politiza, a gente mistura discussões que são completamente diferentes. Se há viabilidade ou não, qual que é a visão de um órgão técnico e qual que é a visão estratégica
estratégica do país com relação ao plano de transição energética e desenvolvimento econômico para o país para os próximos anos. Então, essas são as discussões que a gente precisa ter. Mas em tempos de polarização, novamente, aqui estamos, fica muito difícil de ter esse debate. O ecossistema é sensível. Agora, quando a gente fala em Foz do Amazonas, na verdade fica a cerca de 500 quilômetros do continente, fica no estado do Amapá. É uma área sensível no caso, por exemplo, de você ter um vazamento, então sempre se tem que ter muito cuidado com relação a isso, mas o Brasil tem que definir um posicionamento, porque até pela ausência dos Estados Unidos e pela realização da COP aqui no Brasil e por todo o nosso potencial de energia limpa, o Brasil poderia assumir o protagonismo dessa conversa, né? Exato, e o mundo vai precisar entre 3 e 5 vezes mais energia limpa nos próximos anos, até 2030. E o Brasil é o país sozinho que tem maior potencial, não só porque nós já temos uma matriz energética que é muito mais limpa que a maioria dos países, né? Então a gente tem aqui quase 90% das fontes são fontes renováveis e a gente tem aqui, dependendo se você compara pela fonte ou pela capacidade que a gente usa de energia elétrica hoje, então de 70% a 90%, dependendo do dado técnico, mas somos uma das maiores nações com fontes renováveis de energia. Além disso, temos o maior potencial de bioenergia, biocombustíveis, combustível sustentável de aviação. Poderíamos estar sendo hoje para o mundo o que a gente chama de power shoring, que é trazer produção de produtos de valor agregado para serem produzidos com energia limpa no Brasil e, ao mesmo tempo, sermos os maiores exportadores de biocombustíveis e de bioenergia para o mundo. Agora, pela sua experiência, pelo que você tem visto no mundo, você vê condições de uma reversão desse cenário de piora constante que nós temos em relação ao aquecimento global? Porque acordos são renovados, discussões todas, mesmo em Davos se falou da questão de verba, por exemplo, auxiliar os países mais pobres e não se chega a um entendimento nesse sentido, não é? Infelizmente, e você sabe que eu sou uma otimista de plantão, mas eu tenho 2 filhas de 10 anos hoje, eu volto para casa e já explico que a gente está fazendo um plano de mitigação, né? As crianças hoje eu acho que vão dar uma aula melhor do que os adultos que estão se negando a entender a gravidade da situação. Por outro lado, nós temos na AE hoje mais de 140 empresas que estão começando a trabalhar em planos reais e concretos. Nós precisamos também dos municípios e estados trabalhando e entendendo que agora é contenção de danos de um lado e de outro entender que a gente precisa começar a reduzir as emissões globais e isso precisa acontecer imediatamente. Para isso, a gente precisa fortalecer todos os organismos multilaterais, no momento que os países estão se fechando, né, se fechando para o diálogo e fechando as suas fronteiras, ficando muito protecionistas, a gente precisa de mais diálogos e de mais acordos globais. E há situações de confronto, por exemplo, entre Europa e Estados Unidos, entre poder regional, uma falta de entendimento que acaba contaminando também as questões climáticas. Né? E nisso eu acho que o Brasil tem um papel muito importante no ano de COP e de BRICS, né? Porque o que aconteceu? A gente tem alguns blocos claramente se formando, Estados Unidos, China, Europa, e aí a gente tem ali a Rússia no meio do caminho e o Oriente Médio. Você vê os maiores investidores na transição energética hoje, em primeiro lugar é a China, que foi o maior investidor disparado nos últimos anos em novas tecnologias de energia limpa. Nós temos também hoje Emirados Árabes e outros países começando a entrar nessa agenda, com a Europa sendo ao mesmo tempo um lugar de oferta, mas também de demanda para essas fontes energéticas, minerais. O Brasil, hoje, é um dos únicos países que tem boas condições diplomáticas e de negociação comercial com todos esses países. Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito grande para o presidente da COP, mobilizar o setor privado para que esse diálogo aconteça na prática e esses acordos comerciais sejam trazidos como uma forma de espelhar os acordos de negociação da COP. Então, a gente precisa ter ação. E a ação acontece onde? No setor privado e nas cidades e municípios. E você está sentindo uma mobilização efetiva em torno da COP30 para ela ser um sucesso, não sair esvaziada, até pela posição de Trump? Eu vejo um esforço, o Brasil anunciou a presidência da COP, a gente esperava que isso tivesse acontecido antes para a gente ter mais tempo para poder fazer esse trabalho, mas o embaixador André Corrêa do Lago fazendo uma mobilização muito importante, a CEO da COP, né, a secretária Ana Toni também. E o setor privado, eu tenho participado de muitos fóruns hoje que têm feito muitas articulações, desde a Confederação Nacional da Indústria, como outros grupos de trabalho que pela primeira vez estão se unindo, mesmo sendo de setores diferentes, para ter uma pauta de ação na COP. Agora, o desafio vai ser esse que a gente tem que sair da polarização. Se a gente politizar
a agenda de transição energética, a gente vai perder não só uma oportunidade clara de preservarmos a nossa vida aqui nesse planeta, mas também oportunidades de negócio para as empresas brasileiras que se traduzem no quê? Emprego e renda para a população. Exatamente, a questão climática, a questão de sobrevivência, a questão financeira Exato. também, tudo envolvido. Eu agradeço muito a presença da Patrícia Heller, as explicações, ela que é cofundadora do Instituto A e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico. Obrigada mais uma vez, boa noite. Prazer estar com você, Denise, sempre muito obrigada pelo seu trabalho. Boa noite a todos. Com vocês.